Bom dia, meus amores! Vamos iniciar mais um dia de aula aqui na nossa plataforma do YouTube? Hoje temos aula de História, falando um pouquinho sobre a história de Goiás, a história do nosso estado. Vamos lá? Um pouquinho sobre a nossa história? Goiás, como tudo começou. Vamos lá? O nosso estado compõe a região centro-oeste do Brasil. Observe a imagem aqui ao lado, ó. Nosso estado compõe a região centro-oeste do Brasil, ou seja, a região lá no centro, ó, tá vendo? Tem um mapa ali acima? A região do centro, por isso ele recebeu esse nome, né? Centro-oeste. Vamos lá entender um pouquinho como que nasceu esse estado, por que que ele se tornou, como que ele recebeu esse nome. Isso é muito interessante, né? Descobrir um pouquinho sobre a nossa história. O pontapé da história de Goiás se deu com a chegada dos bandeirantes, vindos de São Paulo em busca de ouro, no final do século XVII e no início do século XVIII. O contato entre nativos, indígenas, negros e os bandeirantes foi fator decisivo para a formação da cultura do estado, deixando como legado as principais cidades históricas, como Corumbá de Goiás, Pirinópolis e Goiás Velho. Antiga Vila Boa, primeira capital do Goiás. Vamos lá ao início. Há muito tempo atrás, lá no século XVII, eles decidiram quem? Os bandeirantes. Vir atrás de quê? Ah, eles viram ajudar. Não, eles vieram para o nosso estado em busca de ouro. No começo, tudo era em volta do nosso litoral, girava em torno do litoral a nossa riqueza. O centro do Brasil, os lugares mais afastados do litoral, não era o que? Povoado. Só com o passar do tempo, eles foram o que? Povoando essas regiões. E um dos que vieram povoar a nossa região, Goiás, foi quem? Os bandeirantes. Bandeirantes recebia esse nome porque eles eram homens, senhores, né? Chamados senhores capitães, eles recebiam esse nome porque eles vinham com bandeiras de Portugal para fixar no lugar onde eles se colocavam. E aí eles vieram com essas bandeiras se fixar e falar que aquele lugar agora era deles, que aquele lugar agora eles pegariam todas as riquezas, ele tomaria conta, ele seria o dono daquelas terras. Mas ali já moravam outras pessoas, ali já moravam índios e negros que tinham fugidos da escravidão, que se refugiaram por aqui. Diz a história também que esses bandeirantes, ao chegar aqui na terra de Goiás, eles fizeram que eles procuravam ouro, mas eles não conseguiam. E eles queriam a ajuda dos índios, mas os índios não queriam ajudar eles, os índios eram nativos, os índios não queriam nem saber de conversa com bandeirante, não. Só que eles usaram de maldade. O tal do Anhanguera foi lá, que era um bandeirante, foi lá e pegou, e como ele conhecia o álcool, colocou numa bandeja e tacou fogo. O álcool se parece muito com a água, sim ou não? Sim, né? E aí ele tacou fogo naquela vasilha e mostrou para os índios. Os índios, como sabia que dependia muito da água, como todos nós dependemos, né? Sem água não tem vida, logo pensou, ele é um bruxo. Eles conseguem colocar fogo na água. Então, se a gente não ajudar eles, não obedecer o que eles estão falando, eles vão colocar fogo nas nossas águas. E o que vai acontecer? Nós vamos morrer. Então, esse tal de senhor Anhanguera, o senhor lá Bandeirantes, usou de má fé, usou de uma maldade, de um conhecimento dele, para o quê? Prejudicar todo aquele povo que ali estava, porque ele estava em busca de ouro. O nome do estado tem origem na denominação da tribo indígena Guaiá, que por corruptela se tornou Goiás. Vem do termo tupi, Guaiá, que quer dizer indivíduo
igual, gente semelhante, da mesma raça. De acordo com a história, Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera, foi o primeiro bandeirante a ocupar Goiás. Entretanto, o estado era conhecido e fazia parte da Rota dos Bandeirantes, já no primeiro século da colônia do Brasil. As primeiras bandeiras eram de caráter oficial e destinadas a explorar o interior em busca de riquezas minerais e outras empresas comerciais de particulares organizadas para captura de índios. Ou seja, o nosso estado era usado como rota para o que? Levar essas produções e era o que? Conhecido como o estado onde eles pegavam que capturavam os índios. Eles vinham para esse interior para buscar basicamente o que? Procurar riquezas e capturar índio, porque índio naquele momento era mão de obra, era serviço de graça, tá bom? E Bartolomeu era o nome daquele homem que eu falei para vocês logo anteriormente, que foi o primeiro bandeirante a chegar no estado de Goiás, conhecido como Anhanguera, que fez aquela maldade, aquele truque, né, para usar da riqueza do povo indígena, tá bom? Agora nós vamos para o nosso momento de atividade. A atividade do dia. Atividade do dia para vocês responderem essas 4 questões que estão logo abaixo aí na atividade de vocês, realizarem a leitura, assistirem ao vídeo e só em seguida responderem, tá bom? Qual é a primeira pergunta, tia Andréia? As primeiras bandeiras serviram para quê? Para que propósito? Tia Andréia acabou de falar. Para que serviram as primeiras bandeiras? Para demarcar o quê? Tinha outras bandeiras sem ser as bandeiras oficiais do governo? Sim ou não? Sim, né? Quem foram os primeiros habitantes do estado de Goiás? Quem foram os primeiros habitantes? Foram os bandeirantes? Foram os índios? Foram os negros? Quem foram esses primeiros habitantes do nosso estado? Por que o estado recebeu esse nome? Da onde vem esse nome, Goiás? Tia André explicou logo anterior, né? E pesquise no dicionário o significado das palavras captura e corruptela. Tia André quer que vocês façam uma pesquisa no dicionário e descubram para mim o significado. Copie as perguntas, as respostas em seus cadernos e a atividade estará completa. Assim, poste no grupo que a tia André estará realizando as correções, tá bom? Beijos, excelente aula!